Bom dia, pessoal! Hoje falaremos um pouco sobre a história da arte e suas vanguardas. Parte 1. Lembrando, esse é o material 1 de 2, é um material que tem áudio, então não esqueçam, existe parte 2 também. E eu sou o professor Dimitri Camargo Martins. O que são vanguardas? Vanguardas são movimentos artísticos e culturais que marcam uma época, geração, com estilo, um conceito original e próprio. São conceitos estéticos, são estéticas de arte, estilos visuais com uma identidade original e própria. Exemplo, esta obra lembra o estilo do romantismo. Então, se a gente olhar essa imagem, a gente consegue perceber que ela lembra uma vanguarda que já aconteceu. Depois que você estuda algumas vanguardas, você já tem como se fosse um repertório um pouco maior, um repertório visual e estético. Então, a partir desse repertório, fica muito mais fácil para você criar alguma coisa. Estudaremos então 13 movimentos. Começaremos agora então pelo 1. Arte rupestre. Época: período paleolítico, 40.000 anos antes de Cristo. Conceitos: arte indígena, as cavernas, animais e tribos. No passado, normalmente nas tribos, nas cavernas, é onde eles pintavam, por exemplo, algum animal, um touro, algum cervo, até mesmo a gente consegue perceber ali um índio caçando, né? Então, era o local onde eles pintavam essas obras de arte, 30.000 anos atrás. Arte egípcia, 3.000 anos antes de Cristo. Império Egípcio. Conceitos: turbulência, obscuridade social, política, hierarquias divinas e mitologia egípcia. Então, os egípcios eles tinham muito comum nas artes, né, tanto escultura e não só nisso, mas também nas artes plásticas, a escrita deles. E a escrita é meio que uma pintura. Né? Então, eles contavam meio que a história dos reis, dos deuses que eles tinham. Né? Então, tem toda a mitologia egípcia em cima disso. 3. Arte clássica. Época: 700 a.C. até século V, Império Romano. Quando a gente fala de arte clássica, tanto é na Itália, mas também foi na mesma época que teve a arte clássica na Grécia. Conceitos: mitologia grega, mitologia romana, simplicidade expressiva, valorização do homem, suas possibilidades, antropocêntrica, foco na beleza do corpo humano. Então, se a gente perceber nas artes clássicas, tem muitas vezes a religião no meio, né? Mas também na escultura a gente percebe a figura humana realista. Né? E na escultura a gente consegue ver que tem, por exemplo, as abóbodas ou esses arcos, né? Então a gente tem aqui em Roma o Coliseu. Na Grécia a gente vê aquelas colunas gregas, né? Como no Partenon. 4. Arte bizantina. Época: Império Bizantino, século V. Conceitos: caráter religioso, início do cristianismo, mosaico, pinturas e arquitetura. Então é muito comum a gente perceber no Império Bizantino essas pinturas dentro das igrejas, nas abóbadas e nas colunas das igrejas. Então, o Império Bizantino, lembrando, onde hoje é o árabe. Então, o povo árabe, a Arábia Saudita, o Irã, Iraque, por ali, Síria, por aquela região. 5. Arte gótica. Baixa Idade Média, período da Inquisição, Itália e França. Conceitos: pontas apontadas para o céu, artes religiosas, verticalidade. Catedrais e igrejas grandes alongadas verticalmente. Exemplo: com vitrais coloridos nas igrejas, arquitetura gótica com a história da Bíblia. Assim que nessa época a igreja tinha muito forte o império, né? Então o romano, e aí a partir disso as pessoas não sabiam ler, então nas igrejas tinham como se fossem as histórias da Bíblia pintadas nas paredes, para eles entenderem um pouquinho da história. Além disso tinha os vitrais que passavam luzes, né? Davam todo um ornamento nas igrejas góticas. Elas são mais altas, então dá esse pé direito, a sensação de grandiosidade, né? E por fora aquelas pontas que apontam para o céu, por isso God
arte gótica. 6. Renascentista, arte renascimento. Ou seja, essa arte foi na época do período Renascimento, século XV na França. Conceitos: predominância da cultura cristã na Europa, pensadores humanistas, artista como exemplo Leonardo da Vinci, com a obra Mona Lisa e a Santa Ceia. Aqui a gente tem algumas pinturas e já tinha um foco um pouco diferente. Tem o religioso no meio, mas começou a ter um pouco o cotidiano, as pessoas comuns. Então apareciam nessas pinturas, além de ter aquelas outras obras que a gente viu antes. 7. Arte barroca. Época: século XVII, Itália. Conceitos: exaltação dos sentimentos, religiosidade dramática intensa, apelo emocional, muito mais detalhes, temas mitológicos, direito divino dos reis. Então a gente vê que aqui tem muito mais detalhes. Na arte barroca tem muito mais ornamentos, tanto dentro das igrejas, mas também por fora delas, né? Então a gente chama isso de ornamento barroco. E nas pinturas tem muito mais detalhes. E a emoção das pinturas, então, tem muito mais dramaticidade. 8. Arte romântica. Época: século XVIII, 1780, na França. Conceitos: contrária ao racionalismo, visão romântica. Platônica, nacionalista, visão centrada no indivíduo. Dramas humanos, amores trágicos e utópicos. Então, normalmente, no romantismo, agora a gente percebe um pouco mais a figura feminina. Então, exemplo de rainhas, princesas, de mulheres, e uma visão mais fantasiosa, uma visão um pouco mais feminina, romântica. 9. Arte realista. Época: realismo, final do século XIX na França. Conceitos: rigidez da cena, arte igual, cotidiano, quase fotográfica, realista. Mimese é a imitação da natureza. A arte realista tem quase uma fotografia, né? Então alguns chamam até também, dependendo da arte, de hiperrealismo. Então no hiperrealismo ou no realismo, tanto a estética, as cores, as luzes, as formas, elas são quase que uma fotografia. Uma coisa que a gente percebe, diferente das outras obras que a gente viu até então, é que agora já tem pessoas comuns, então cotidiano, dia a dia, retratando não apenas a realeza. 10. Arte impressionista. Época: impressionismo, 1875, na França. Conceitos: impressão da realidade, quadro como obra em si mesmo, não preso ao realismo da foto, luz e movimento com pinceladas soltas ao ar livre, estudo de forte das cores e luzes. Belle Époque, ou Bela Época, movimento principalmente de Claude Monet. Então, se a gente perceber nessas obras aqui, as pinceladas, elas são muito mais fortes, a gente consegue perceber a mancha da tinta. Ele não está mais preso ao realismo, então é sugerido, né? Não tem todos os detalhes como a gente viu na obra anterior. 11. Arte pontilhista. Época: pontilhismo, divisionismo, 1886, na França. Conceitos: pós-impressionistas, arte com pontos e cores. Vista de longe não se percebe os pontos, apenas as cores da imagem. Perto consegue-se ver os pontos. Artistas: Georges Seurat, Posignac e Camille Pissarro. Se a gente olhar essas obras, a gente consegue ver os pontos. Quase o impressionismo, só que em vez de manchas, são pontos. Pontos bem pequenininhos, que de perto a gente consegue perceber, mas de longe, se mistura a mancha, nosso olho ele completa. E a gente consegue ver, às vezes, até quase uma pintura realista. Mas não é realista, não é impressionista. Isso é uma arte pontilhista. 12. Arte cubista. Época: cubismo, 1908, na França. Conceitos: figuras geométricas simples, fragmentação, decomposição, figuras estáticas, diversas perspectivas da mesma imagem. Artistas: Pablo Picasso, Gris e Georges Braque. A gente consegue ver que aqui não está ficando muito preso à anatomia realista, né? Não fica preso ao que a gente vê. Então há uma sugestão e quebra um pouco aquilo que a gente vê.
13. Arte futurista. Parecida com o cubismo que a gente viu até então, mas o futurismo foi em 1909 na Itália. Conceitos: inovações tecnológicas, terra, máquinas e velocidade. Alguns artistas: Filippo Tommaso, Marinetti na Itália. Então, se a gente perceber, o futurismo ele tem um pouco daquela estética cubista, mas já é um pouco mais figurativa. Então, dessa forma, a gente consegue ver prédios, a gente consegue ver túneis, a gente consegue ver uma cidade, luzes. Então, tem um pouco daquela época, um pouco depois da Revolução Industrial, uma visão um pouco mais bucólica, né? Como se fosse depressiva, assim, de um futuro apocalíptico, véspera ou mesmo antes da Primeira Guerra Mundial. Saiba mais! Aqui são algumas referências de links e vídeos que vocês podem continuar a ver depois. Vocês gostaram do material? Vocês podem ver um pouquinho mais de assuntos nesses links aqui. Atividade 1. Ache na internet 2 imagens de cada movimento artístico estudado na parte 1, hoje. Arquivo com extensão em JPEG ou JPG. Renomeie a imagem com o nome do movimento e o nome do artista. Depois, salve e poste a imagem no espaço do aluno. Então, cada aluno vai ter 13 movimentos, 2 imagens, dá 26 imagens, mais ou menos, tá bom, gente? Por hoje é só, pessoal. Aproveitem e até a próxima aula. Tudo de bom!